Hoje eu quero falar sobre vencendo a mágoa dentro da casa. Olha que tema, vencendo a mágoa dentro da casa. E se você está aqui hoje, você pode ter certeza, o Espírito Santo te conduziu aqui, para que você pudesse escutar sobre isso. Quando eu falo vencendo a mágoa dentro da casa, isso é para ser aplicado no sentido da igreja, como família de Deus, mas isso com certeza precisa ser aplicado dentro das nossas casas, da nossa família natural. A ministração anterior, a que o pastor Marcelo ministrou aqui, durante a ministração dele, ele falou sobre Mefibosete, o filho de Jonatas, que durante uma rebelião que teve contra o governo de Davi, o reinado de Davi, a ama dele, ou melhor, a serva dele, pega ele no colo e tenta correr com ele, e ela tropeça, ele cai, e ele machuca as pernas, e ele fica aleijado. O pastor Marcelo comentou isso. E o que acontece com Mefibosete? A gente não sabe a história, porque ele passa muitos anos em... qual o nome daquela cidade lá, pastor? Lodebar, distante. E aí o pastor Marcelo até fez um questionamento perguntando, será... nós conversando entre nós dois, ele falou assim, será que ele ficou chateado com a serva? Será que ele ficou magoado com a mulher que tentou salvar ele e na tentativa de salvar machucou ele? Será que ele liberou? Ele falou, não, você tentou me salvar e eu estou feliz, mesmo aleijado, sem poder andar, eu sei que você tentou fazer o melhor por mim. Será que ele ficou chateado e magoado com o inimigo que invadiu, dizendo, por causa dele eu estou aleijado hoje? Será que ele ficou chateado e magoado com Deus, dizendo, olha, eu estou vivendo essa vida aqui porque Deus não me protegeu, Deus não cuidou de mim? Eu estou fazendo essas perguntas porque nós ficamos com isso na cabeça perguntando, e eu falei, pastor, eu estou para falar sobre mágoa, sobre perdão, sobre liberar perdão, porque às vezes o que acontece, talvez ele passou dias e dias triste, vendo as crianças brincar na rua, e ele aleijado, e nós não sabemos ali definir, qual foi se ele culpou a mulher que carregou ele, se ele culpou os inimigos, se ele culpou a si próprio, porque tem pessoas que andam debaixo de acusação e de culpa, sobre si mesmo. Então hoje, como eu estava com isso no coração, eu quero falar um pouco sobre isso. Para vivermos como família de Deus, nós vamos precisar lidar com as ofensas, com as mágoas, com o desprezo, com as decepções. Nós vamos ter que lidar com as frustrações. Na sua família também você vai ter que lidar com isso. Você vai ter que aprender a lidar com as frustrações, as decepções, as feridas que a família causa, que às vezes um membro da família causa, que às vezes o teu pai causou em você, a tua mãe causou, por causa do abandono, por causa de pessoas que talvez te fez mal dentro da família, sabe? E às vezes o pai, na ânsia de corrigir, machuca os filhos, não é verdade? Isso acontece, na ânsia de corrigir, o pai às vezes, naquele zelo por querer corrigir os filhos, talvez possa magoar os filhos. Então hoje nós vamos ter que lidar com isso, tanto na família natural, quanto no meio da igreja. Nós precisamos decidir perdoar nossos irmãos que nos ferem, que nos magoam, os discípulos que nos abandonam, que pisam na bola, que traem, os líderes também, que às vezes na ânsia de querer corrigir, ele machuca o discípulo. Isso aconteceu comigo várias vezes. Eu cuido dessa igreja aqui há 14 anos, e como pastor há 16, e tem coisas que eu olho para trás e eu falo assim, eu faria totalmente diferente algumas coisas, principalmente naquilo que causou mal aos outros. O que causou mal a mim não. Eu me lembro que eu cuidei de uma igreja lá no Veracruz, e a gente comprou um carro na época para poder ir para lá, porque nós não tínhamos. A Bel, recém-nascida, a Bel era de colo, a Bel ia daqui até o Veracruz, dava de carro 1h30, quando não pegava trânsito. Veracruz fica depois da Boimirim e vai embora, e nós cuidávamos de uma igreja lá, e a Bel, recém-nascida, ela ia vomitando daqui até lá, e era um sofrimento dentro do carro. Imagina, nós com criança pequena dentro do carro, criança passando mal, e chegou uma época lá,
que os irmãos pararam de ajudar financeiramente a igreja. E aí nós tivemos que bancar o aluguel da igreja. Nós tirávamos do nosso bolso para colocar dentro da igreja. E nós pagávamos a parcela do carro que nós tínhamos comprado para ir para a igreja. A minha conta financeira, a minha conta bancária, se tem uma cor depois do vermelho, era essa cor que estava na minha conta. Estouramos cartão, estouramos limite de banco, estouramos tudo, para ficar 6 meses na igreja lá. E no final, nós saímos da igreja. Chegou uma hora que não deu mais para permanecer lá. E eu passei anos depois, pagando cartão, pagando conta de banco. Pastor, você está se arrependendo disso? Não, disso eu não me arrependo. É o preço que nós pagamos por sermos os líderes, chamados por Deus. Esse é o nosso preço, isso não. Sabe o que às vezes me incomoda? Às vezes um jeito que eu tratei um irmão dentro da igreja, com a brutalidade, isso eu me arrependo. Eu falo, poxa, aquilo dali eu podia ter feito diferente. Porque quando o mal é causado na gente, a gente supera isso. Eu trabalhei, paguei as contas depois, compramos outro carro e vida que segue. Mas quando a gente faz o mal para o outro, aí isso é um problema. Então, por que eu estou explicando isso aqui? Nós como líderes também falhamos, mas os discípulos também falham. Então, dentro da igreja nós precisaremos lidar com isso, com as frustrações. Eu estou frustrado com o pastor Marcelo. Eu esperava algo dele, ele não fez. Da mesma forma, ele pode olhar para mim e falar assim, eu esperava do pastor da minha igreja uma atitude diferente, e ele pode estar frustrado. E nós precisamos lidar com isso dentro da igreja e dentro da família. Às vezes o filho está frustrado com o pai, a mãe está frustrada com o marido, a esposa com o marido com a esposa. Então isso se aplica dos dois âmbitos, na família natural e na espiritual. Só que liberar perdão não é fácil. Nessa manhã eu quero falar sobre isso, liberar perdão, deixar a mágoa para trás. Nós estamos fechando um ano, 2025 voou e está indo embora, e nós precisamos decidir, daqui para frente, deixar para trás a mágoa, a falta de perdão e ir daqui para frente. Então isso não é fácil. Eu tenho ensinado aqui na igreja que muitas vezes quando nós somos repreendidos diante da palavra, nós revelamos o que há no nosso coração. Então hoje, enquanto eu estiver ministrando aqui, às vezes o seu coração vai começar a gritar, a sua carne vai começar a gritar, ela vai começar a falar, não, ele que fez a injustiça, ela que fez, olha, ele está pregando ali, mas ele já pisou na bola comigo, o outro que cantou lá já pisou na bola comigo, eu estou aqui hoje, mas eu saí de outro lugar, mas está vendo, pisaram na bola, me magoaram. Então enquanto eu estiver pregando, com certeza, a sua carne vai estar gritando, a sua sede de justiça própria vai estar gritando. Mas pastor, eu apanhei do meu pai, covardemente, ele me espancou. Como que eu vou perdoar aquele que me abusou, que aproveitou da minha inocência, quando eu era criança? E eu carrego isso até hoje. Como que eu vou perdoar aquele homem que me traiu, que eu confiei nele, que eu entreguei minha inocência para ele, ou pelo menos, entreguei os meus sonhos, meus planos para ele, e ele falou que ia viver comigo o resto da vida toda, e hoje não, ele me abandonou, arrumou outra mulher. Talvez você está aqui e você fala assim, não, eu perdoei ele, mas lá no fundo do seu coração, ainda dói. Então é um tempo, quando a palavra é pregada, a verdade é pregada, irmãos, ela revela o que está, ela nos confronta, ela confronta as nossas atitudes, ela confronta a nossa mente, e revela então o nosso coração, e vai revelar se você é alguém orgulhoso, ou se você é alguém humilde, se você é alguém moldável à palavra, ou se você é alguém duro de coração. Então hoje, a palavra vai ser pregada, e eu espero que você tenha a resposta certa no final dessa ministração, que seja de um coração humilde, um coração manso, um coração que não seja orgulhoso. Eu vou te falar algo, se a verdade bíblica ela dói e causa revolta em seu coração, é porque ainda nós temos um caráter falho. Olha o que eu falei, se quando a verdade é pregada, estou falando a verdade bíblica, isso causa em você revolta, causa em você mal-estar, você fica incomodado, você começa a gritar e berrar, querendo bater o pé, dizendo que você tem razão, é porque talvez o seu caráter ainda não foi moldado. E quem não tem um caráter moldado, ele vai reagir dessa forma quando a verdade é falada, certo?
a nossa resposta deve ser o arrependimento. Amém? O arrependimento. Dentro disso, agora sim eu quero ler o texto de Lucas capítulo 15. A partir do versículo 11, que fala, é uma parábola muito conhecida. A partir do versículo 11, isso. Talvez seja uma das parábolas mais conhecidas da Bíblia. Até quem não vai na igreja, que não frequenta a igreja, já com certeza já ouviu falar dessa parábola. E eu quero dividir essa parábola em duas partes. Eu vou ler ela toda, para você poder entender todo o contexto. Para você ver que eu não estou inventando nada. Eu vou dividir ela em duas partes. Duas partes. A primeira parte nos ensina muito sobre perdão e arrependimento. Nos ensina muito. Eu vou ler ela, só que eu não vou me aprofundar tanto nisso, porque eu vou ler o texto e vou explicar rapidamente. A segunda parte eu quero entrar com vocês e mergulhar mais profundamente. A primeira parte, ela fala sobre a questão do perdão e da graça de Deus com relação a toda a humanidade. Olha o que diz o versículo 11. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para a região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela cidade, daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, com a lavagem de porco, com a comida de porco. Mas ninguém lhe dava nada. Ele desejava aquilo, mas nem a comida dos porcos eles estavam entregando para ele comer. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm uma comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. Você viu o que nós cantamos aqui? Me leva para casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Esse jovem se arrepende e decide então voltar. E aí ele volta, ele se levanta e diz: olha, eu não sou nem digno mais de ser chamado teu filho, me trata como um dos teus empregados. Versículo 20, que ele fala: a seguir levantou-se, foi, estando longe, viu seu pai cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. 21, o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, mas não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai lhe disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, coloquem um anel em seu dedo, calçado em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar o seu regresso. Essa é uma das histórias mais lindas que a Bíblia conta. Essa parábola é linda, porque essa parábola, mostra a consequência terrível de quem decide sair do lugar seguro, de ser desobediente e viver uma vida sem regras no mundo. Essa história representa a todos nós, irmãos, todos nós, que vivemos distante da casa do Pai, segundo os desejos do nosso coração, e sofremos as consequências disso. Todos nós estávamos nessa condição, desejando algumas até comer das comidas dos porcos desse mundo. Mas ao sermos tocados pelo Espírito Santo, nós decidimos voltar para a casa do Pai, para a nossa família. Essa história diz a respeito de nós, que estávamos perdidos, lançados nesse mundo, sem direção, sabe, sofrendo. Essa parábola mostra como a graça de Deus é abundante, mostrada pelo Pai, Deus, que está de braços abertos, aguardando o filho voltar para casa,
que está aguardando só o arrependimento para poder restituir ele em tudo. Mesmo aquele filho que não respeitou o pai, porque ele pediu a herança do pai em vida. Sabe o que era isso? Que afronta é essa? Você chegar no teu pai e falar, reparte a herança. O pai fala, filho, mas a herança é para quando eu morrer, eu vou dividir. Não, eu quero agora. O que ele estava dizendo mais ou menos ali? Era, eu considero o Senhor como morto na minha vida. Eu quero minha herança, eu quero minha parte. Vai lá e gasta tudo. E quando ele volta, ele é restituído. Essa história é linda. Essa primeira parte diz a respeito disso. Do amor e graça de Deus. Do como Ele está de braços abertos para nós. De como Ele esteve e está nos esperando de braços abertos. E se nós decidirmos. Esse louvor que foi tocado aqui eu gosto muito. Porque ele fala assim, como pode me amar sabendo que o meu coração já não bate mais como batia antes. Isso é maravilhoso. Às vezes nós estamos fazendo esforço para correr, para fugir da presença de Deus, mas o abraço dele é tão maravilhoso que ele nos agarra, nos prende e fala, filho, eu te amo, não faz isso não. Não faz isso não, eu te amo demais. Não faz isso. Quantas vezes eu vi eu querendo fugir da presença de Deus, e as cordas de amor deles estavam presas no meu corpo. Então essa primeira parte fala disso, de todos nós. Eu não sei qual é a sua condição aqui hoje, mas Deus está de braços abertos, esteve sempre, e continua de braços abertos, e mais que isso, Ele quer te restituir. Ele devolveu o anel, colocou sandália nos pés, trocou as roupas dele, fez uma grande festa. Essa é a primeira parte. A segunda parte começa no versículo 25, e é dessa parte que é a ministração de hoje, porque na primeira parte, nós vemos ali falando de perdão e arrependimento, e nós podemos aplicar de forma muito prática. A segunda parte fala de um filho mais velho que estava dentro da casa, que quando aquele filho vai embora, ele permanece, e também remete a nós, que um dia nós estávamos no mundo, mas agora nós estamos na presença de Deus, fazemos parte de uma família. Esse segundo filho também representa a nós, a nossa reação. O filho mais velho revela como reagimos com os nossos irmãos quando eles falham, como reagimos quando vemos alguém que é restituído na presença de Deus. Mostra como o Pai tenta o tempo todo, Deus tenta o tempo todo nos corrigir, para arrumar, para nos tornar, sabe, fazer com que as nossas atitudes sejam atitudes de honra, de amor, de cuidado. Então esse segundo filho, a segunda parte mostra isso. E é dentro disso que eu quero ministrar sobre nós precisamos vencer a mágoa dentro da casa. Porque eu fiquei questionando sobre isso essa semana, escutando o Robson ministrar, escutando o pastor Marcelo ministrar, eu já estava com isso no meu coração. Por que nós ficamos tão magoados? Por que nós somos visitados em nosso coração e deixamos com que a mágoa tome conta das nossas vidas? E mesmo dentro da igreja, nós ficamos dessa forma. A partir do versículo 25, eu consegui enxergar alguns motivos. Eu não estou falando que isso aqui é a regra no sentido de é só desse jeito que acontece. Não, tem muitas outras formas. Mas nesse texto aqui, a partir do versículo 25, eu consegui enxergar algumas coisas que para mim fez muito sentido. Muito sentido. A partir do versículo 25, olha o que diz. Qual que é o primeiro motivo de começar a gerar mágoa dentro do nosso coração? Dentro da casa. Entenda o que eu estou falando. Você vai aplicar isso para a igreja e aplique isso para a sua família natural também. Sabe qual foi o primeiro motivo que eu vi? O cansaço pelo trabalho. Olha só, versículo 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Enquanto aquele irmão foi gastar tudo que tinha, o pai está lá aguardando ele voltar para casa. Ele volta para casa arrependido. O pai está fazendo festa lá para ele. O que está acontecendo com o filho mais velho? Ele está lá no campo trabalhando, cuidando das ovelhas, cuidando do gado, cuidando da roça. Trabalho pesado, debaixo do sol, sem a alimentação talvez correta, e estava lá sofrendo. E a Bíblia diz que enquanto isso o filho mais velho estava no campo trabalhando, quando se aproximou da casa e ouviu a música e a dança.
Irmãos, o primeiro motivo que eu enxergo do porquê que aquele filho ficou magoado, não quis liberar perdão, é isso. A mágoa, quando nós estamos trabalhando enquanto outros estão se divertindo. O cansaço faz isso. Quando você está cansado, você começa a olhar para o lado e fala assim, eu estou aqui me matando. Quem aqui, eu tenho uma irmã que é mais nova que eu. Ela tem praticamente a mesma idade. Ela é um ano e meio mais nova que eu. E como toda a família é o seguinte, tem que arrumar a casa. E na hora que nós começávamos a arrumar a casa, às vezes eu estava arrumando e ela, ou se não, era um serviço pesado, que a gente considera que é um serviço para o homem. Tem que carregar bloco lá na construção. Meu pai estava construindo a casa. E eu estava lá construindo e levava bloco para o meu pai. E a minha irmã estava fazendo o quê? Brincando de boneca. Mexendo nas roupinhas de boneca. E aquilo gerava em mim uma revolta. Estou carregando peso. E o bom é que os pais são tudo bruto. Você está carregando peso ali, ele ainda está te dando peteleco se vacilar, ainda está te dando rodo se você bobear. Não é assim? E isso gera, por isso você vê as brigas dentro de casa, de irmãos. Ciclana não arruma a casa, aí eu tenho que arrumar, a senhora só cobra eu, só cobra ela. E às vezes o filho mais velho, você fala, não, mas você é o mais velho. Não é assim? Você é o mais velho, você que tem que cuidar da casa. Sua irmã é menina, ou sua irmã é mais nova. Então o cansaço faz com que você comece a ser visitado em teu coração com a mágoa. Isso não acontece lá na sua casa não, Gabi. Só todo dia. Mas o Murilo então, é que o Murilo não está aqui, que o Murilo já está gritando ali, verdade Jesus. Murilo já está ali. Irmãos, quando nós estamos trabalhando e o cansaço nos visita, muitas vezes junto com o cansaço vem a mágoa. Começa a ser visitado o nosso coração pela mágoa. Nós precisamos entender e amadurecer ao ponto de entendermos que os mais velhos têm responsabilidades diferentes dos mais novos. Eu sei que não é fácil isso, mas é verdade. Por isso que às vezes algum irmão é cobrado dentro da igreja, a gente fala assim, rapaz, mas você está aqui há 10 anos. Você quer exigir a mesma coisa de quem chegou aqui há um mês. Você tem que amadurecer, entender o seu papel. O Felipe tem 13 anos, meu filho. E eu fiz mais ou menos o Bar Vitz Bar com ele, né? Quando ele fez 13 anos, a gente levou ele para sair, fizemos uma oração em casa. E eu falei, a partir de agora, você vai ser cobrado como um homem. Você já tem 13 anos de idade. Agora você não é mais criança. E às vezes eu cobro ele, e aí ele olha para o Emanuel, que tem 10, e ele fica falando, mas pai, o Emanuel, eu falo, tá, mas o Emanuel, ele tem 10 anos. Você não tem, você tem que amadurecer e entender que você é mais velho, que você tem outras responsabilidades, que você precisa assumir o seu papel. E às vezes dentro da igreja, esse é o nosso problema. Nós passamos anos dentro da igreja, dentro da família de Deus, mas nós não queremos assumir a responsabilidade como filhos mais velhos. Nós não queremos assumir. E aí nós queremos que outras pessoas que chegam depois, sejam essas que sejam responsáveis. E a gente fala, não, amadurece, já está no tempo de você assumir a sua responsabilidade. É um privilégio, irmãos, trabalhar. É um privilégio trabalhar na obra de Deus e na sua casa. Eu brinco com meu filho em casa, eu falo assim, ô Felipe, eu falo para ele assim, Felipe, a Isabel é a mais velha na minha casa. Ela também tem a responsabilidade dela. A Isabel faz janta, faz almoço, limpa a casa. Não, ela faz tudo, a Isabel. Quem casar com a Isabel, o rapaz casou, encontrou uma mulher de Deus. Como brinde, ainda toca e canta. A Naná também faz tudo lá, não? Vamos ver se eu faço a propaganda dela agora. Apesar que o Vitor não vai querer que eu faça propaganda, né, Vitor? Deixa pra lá, né? Quando for com 40 anos, né, Vitor? Não, mas eu tô falando isso pra quando tiver depois dos 30. Então fechou. Escuta isso aqui. Às vezes eu tô lá e falo assim, Felipe, vamos fazer tal coisa. Aí ele, pai, mas... Não, mas a Isabel... Eu falo, pai, você quer considerar? A Isabel faz comida pra nós. A Isabel faz tudo. Nós não podemos lavar a louça. Fala, não, cara, vamos lavar a louça. Porque a Isabel faz tudo dentro de casa. Ela lava, ela cozinha, ela faz janta, faz almoço para nós. E aí na hora, é porque assim, ó, ela faz toda a janta
Um exemplo da janta, aí ficou lá a louça, o Lipe fala, mas não é justo, ontem eu lavei. Eu falei, mas você fez comida ontem? Você fez comida hoje? Rapaz, está na hora de você amadurecer e entender. Porque eu prefiro 10 mil vezes a Bel fazendo comida para mim do que eu fazendo. Porque vai ser todo dia miojo, hambúrguer frito, malemar uma linguiça quando tem, lá para... e ovo. Então deixa ela, que ela faz as comidas. Eu falei, nós vamos lavar a louça, vamos dar todo o respaldo para ela poder trabalhar tranquilamente. Mas se a gente não for maduro, eu estou aplicando isso na minha casa, mas eu estou falando, se a gente não for maduro, é a mesma coisa. É a mesma coisa dentro da igreja. Às vezes a gente deixa de assumir as nossas responsabilidades e queremos jogar isso na conta dos outros. E não é assim. É um privilégio trabalhar dentro da igreja, trabalhar em casa. Significa que Deus nos confiou uma responsabilidade. Olha que privilégio hoje. Eu estava aqui vendo louvor. Eu falei, meu Deus, que honra é isso? Participar disso, poder servir os irmãos através dos dons. Uns nem com tanto dom assim, mas tá bom. Né, Robson? Oh. Não, mas tá ali. Fala, não, peraí, eu vou... O Robson meteu um sai do chão aqui hoje, que eu falei, meu Deus. Falei, meu Deus do céu. Quase que acabou o louvor depois do sai do chão dele. Um ria para lá, outro ria para cá. Mas é fazer parte da família. Então o cansaço, sabe o que acontece, irmão? Não deixe o seu cansaço abrir espaço no teu coração para você ficar magoado dentro da igreja ou na sua casa. Às vezes o seu problema é que você trabalha muito. E você está trabalhando muito, só que agora você está olhando para o lado e está vendo, ué, eu estou trabalhando muito e os outros não ajudam. Não deixa isso tomar seu coração. Seja grato a Deus pela oportunidade que você tem de trabalhar, de servir, de usar seus dons e talentos. Esse é o primeiro. Então o cansaço pode nos deixar magoados. Você viu que aquele rapaz estava no campo, trabalhando enquanto o irmão estava lá. Quando ele volta, é óbvio que ele ia ficar revoltado. Eu estou trabalhando no campo, meu pai está fazendo festa. Não é verdade? O segundo motivo, talvez, pelo qual a mágoa, ela pode tomar conta do nosso coração, são os relacionamentos que nós cultivamos. Como assim? Versículo 26, 27, diz assim, então, chamou um dos servos, ele chega ali, está tendo a festa, em vez de ele procurar o pai dele, e perguntar, pai, o que está acontecendo? Saí de manhã para trabalhar, e está tendo festa, ninguém me avisou da festa. Porque às vezes o pessoal faz isso também. O Daniel e a Laís não estão aqui. Às vezes o pessoal faz isso também. Mas vamos lá, deixa em office aí. Mas se eles estiverem escutando a pregação, eles vão saber do que eu estou falando. Às vezes, o que acontece? Ele chegou lá e está rolando a festa. E aí ele fala, em vez de ele procurar o pai e perguntar, pai, o que está acontecendo? Quem ele procurou para conversar? Os servos. Versículo 26, então chamou um dos servos e perguntou-lhe, o que está acontecendo? E o servo poderia ter falado assim, olha só, se o servo tivesse um coração correto, falava, rapaz, olha, é dia de festa, porque o seu irmão se arrependeu, se humilhou, voltou para cá, pediu perdão, e agora está todo mundo feliz aqui. Olha como que o servo fala, o servo respondeu, seu irmão, sabe aquele cara que gastou todo o dinheiro da família? Sabe aquele cara que esbanjou tudo lá? Então, esse daí. Aquele que abandonou a gente lá na roça lá. Que parou de colher as coisas para o seu pai. Que parou de cuidar dos bois. Parou de cuidar de tudo lá. Então, esse irmão aí. Esse que esbanjou com as prostitutas. Gastou tudo. Você acredita? Voltou todo coitadinho. E o seu pai fez o quê? Matou um novilho gordo para ele aí. E recebeu ele. Irmão, o segundo motivo talvez, do porquê nós deixamos que a mágoa visite o nosso coração, é pelas pessoas que nós nos relacionamos. Quando você se relaciona com pessoas erradas, que tem um coração errado, essa pessoa vai te direcionar e vai te conduzir para você também ir para um caminho errado. Ele procurou os servos. O que o servo é? Ele não é comprometido com a família. Ele não está nem aí, ele só quer o salário dele. Ele só quer cumprir ordens. Ele se relacionava com os servos e isso distorceu a mentalidade dele de filho. Fica aqui um alerta. Para quem nós temos dado ouvidos? Irmãos, cuidado com a internet. Internet é uma benção.
Mas cuidado com quem você tem dado ouvido na internet, em grupo de WhatsApp, cuidado, irmãos, cuidado, porque você pode estar lidando com uma pessoa com o coração distorcido, uma pessoa que não tem compromisso nenhum com a igreja, que não tem compromisso nenhum com o testemunho, e que vai soltar, e você vai pegar aquilo e vai começar a ter dúvida no seu coração. Será que é isso mesmo? Será que eu estou certo? Será que está errado? Será que onde nós estamos? Mas lá onde a gente congrega não é assim. Mas lá o pastor não fala desse jeito. Cuidado com quem você tem dado ouvidos. E eu vou te falar, olha só. Eu vou ministrar aqui, daqui a pouco está acabando o tempo ali, tenho mais 10, 15 minutos para ministrar. Na internet você é ministrado a semana toda pela pessoa. Várias horas por dia. Eu tenho 50 minutos no domingo para trazer uma palavra para o teu coração. Mas na internet você vai ficar lá sendo bombardeado o tempo todo. Cuidado, estou falando da internet, mas pode ser um amigo. Tem pastores que eu não ando junto. Quando eu vi o coração do pastor, eu falei, eu não quero isso para mim. Eu não quero me tornar um mercenário, não quero me tornar um vingador. Eu não quero. E eu decidi não andar. Eu escolho com quem eu ando. Eu escolho com quem eu ando a dedo. Calma aí, essa pessoa vai me direcionar. Eu escolho. Se o pastor não tem fé, no sentido de quer me levar para o lado da incredulidade, eu falo, ó, joia, eu quero andar por fé. Deus me chamou para andar por fé. Nós precisamos ter cuidado com que você deixa acessar o teu coração. E veja se os seus relacionamentos, para onde eles estão te levando, se para perto ou para longe de Deus. Se eles estão te levando a ter uma atitude de empregado ou de filho. Eu tomo muito cuidado, às vezes, quando eu estou escutando vídeos na internet, aí eu analiso. Falo, rapaz, o que esse rapaz está falando aqui tem uma certa verdade, mas porém, ele não sabe da total realidade. Tinha um pastor, que agora ele é pastor de uma igreja, eu não vou citar o nome dele, mas ele era um ferrenho destruidor de reputação de pastor na internet. E eu me lembro que eu conversava muito com o Daniel, eu falava, Daniel, você já viu esse rapaz aqui? Ele falou, pastor, conheço, pastor, é difícil, não dá para escutar ele não, ele é muito amargurado, é muito cheio de rancor, não dá para escutar esse rapaz. Falei, tá bom, Daniel. Passou uns anos depois, eu escutei ele falando, rapaz, a linguagem dele tinha mudado tudo, dócil, mudou tudo. E aí eu falei pro Daniel, Daniel, o que aconteceu com esse pastor aqui? Porque ele batia em tudo, todo jeito. Se a parede é preta, ele bate. Se é branca, ele bate. Se era rosa, ele bate. Se tem parede, ele bate. Se não tem parede, ele bate. Fala, rapaz, não sabe? O que está acontecendo? Se o louvor canta de pé, ele bate. Se canta sentado, ele bate. Não está nem aí. Fala, o que está acontecendo, Daniel? Só que agora ele estava numa pegada assim. Não, porque a gente, olha, os irmãos, que bom que é ver os dons dos irmãos e tal. E eu achei assim estranho e perguntei para o Daniel. Falei, Daniel, o que aconteceu? O Daniel falou assim, pastor, aconteceu duas coisas com ele. Primeira, ele foi pastorear uma igreja de verdade. Porque ele era um comentarista de internet, teólogo, e agora ele foi cuidar de igreja. E quando você vai cuidar da igreja, muda tudo. Eu fiz teologia. Lá, o meu professor de teologia falava assim, Cássio, você vai fazer o seguinte, teologia é igual uma feira. Quando você pega lá aquele monte de fruta lá, você chega na tua casa e enfia na goela abaixo da criança, não. Você prepara uma sopa e entrega para a criança, que senão ela engasga. Fala, então você vai aprender um monte de coisa aqui, não chega na tua igreja lá domingo e vai falar um monte de coisa com você. Eu vi vários pastores fechando igreja, que estudavam comigo, vários. Por quê? Porque eles aprendiam uma coisa lá e daqui a pouco eles chegavam e está tudo errado. O jeito que nós estamos se reunindo está errado. Tudo está errado. E aí eu perguntei para o Daniel, falei, Daniel, e esse pastor? O que aconteceu? Ele falou, pastor, primeiro, ele foi cuidar de uma igreja. Aí muda, irmão. Porque você sabe muito da teoria. Não, porque, não sei o quê, porque segundo a psicanálise, a pessoa está lá, caiu em demônio. Não, aquilo ali não é não, aquilo ali é um transe, não sei o quê, não sei o quê. Na hora que você vai visitar alguém, filho, que o demônio manifesta lá dentro da casa, não tem transe, não tem psicanálise que te ajude, não tem. Você tem que botar a mão na cara dele lá e repreender em nome de Jesus, e tem que sair, é isso, ele te rasga todo, é isso.
Arranca a gravata, que é para ele não grudar na gravata enquanto você estiver expulsando demônio. Rapaz, depois pode vir questionamento. Na hora da prática tudo muda. Então esse pastor foi cuidar de uma igreja, ele viu que, opa, não é bem assim que o barco toca. Segundo motivo, ele falou, pastor, ele está andando junto com outro pastor. Olha para você ver o que é influência. Esse outro pastor está direcionando ele. E aí está mostrando para ele, fala, cara, você não pode fazer dessa forma. É muito bruto o que você está fazendo. Vai machucar muita gente. Os relacionamentos que nós temos. Por que às vezes você fica magoado? Você nem está magoado com ninguém. Mas aí você conversa com alguém que não tem o coração mais de filho. E aí ela começa a falar, tá vendo? Chamou sua atenção lá no culto lá. Não, mas é normal, o pastor é assim mesmo. Às vezes ele está nervoso. Ele falou, mas ele não falou. Não, mas você viu, ele não fala isso com o Renato. Então ele provavelmente deve gostar mais do Renato que você, pronto. Pronto, acabou. Não, você viu lá o ciclano lá, o pastor deu oportunidade pro Robson de novo, agora ele canta também. Além de ministrar não sei o que, agora está cantando. Quando você se relaciona com alguém que é filho, que tem um coração difícil, fala, rapaz, você viu o que Deus está fazendo na vida do Robson? Rapaz, é milagre. Não, isso é que nem é o ânimo que eu dou para Gisele. Gisele, o Robson é aquela mesma história assim. Você viu como que é? Deus chama os que não são. Um dia desse eu estava falando para a Gisele, elogiando a Gisele falou, pastor, para, não precisa mais não. Não, eu estou te defendendo, Gisele. Deus chama as coisas inescrupulosas. Ela, não, pastor, tá bom, já entendi. Fala, não, você viu? Chama os pequenos, os que não são nada. Ela, não, pastor, pelo amor de Deus, para. Tá bom, não precisa mais defender não. Irmão, era para a gente olhar com amor. A gente vê uma pessoa crescendo na presença de Deus. Eu não estou falando dele, eu estou falando de qualquer um. Mas quando você se relaciona com alguém que está com coração de servo, não mais de filho, ele começa, não sei o que, começa a questionar. E isso entra dentro do nosso coração. Provavelmente, aquele jovem, enquanto estava trabalhando no campo, os servos ficavam assim, você está aí trabalhando enquanto o outro está lá, gastando todo o dinheiro. E isso magoa ou não magoa? Magoa. Você vai criando uma revolta dentro de você. É verdade. E aí você vai tomar duas decisões. Ou você vai ficar magoado, ou talvez você chuta o pau da barraca também. Também não vou não. Já que não querem fazer, então também não vou fazer. O terceiro motivo, e último, para que a mágoa ela pode tomar conta do nosso coração, é o sentimento de injustiça. Pastor, mas isso está interligado. Sim, mas eu quero mostrar claramente. Versículo 29, diz assim: o sentimento de se sentir injustiçado. Sabe? Olha o versículo 29. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci a tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Eu estou aqui me matando, trabalhando. Quem trabalha em empresa aí passa por isso. Não passa? Está trabalhando lá, daqui a pouco o outro é promovido. Você fala, rapaz, eu chego no horário, eu cumpro minhas obrigações. E o outro lá chega atrasado, mas porque ele é amigo do dono, ele recebeu o cargo que era meu, que era para ser meu, na nossa cabeça, né? Mas quando volta para casa, esse teu filho, não é meu irmão não. Olha como que ele trata o irmão dele. Esse teu filho aí, quando ele volta para casa, que esbanjou os seus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Ele considerava que o pai estaria sendo injusto com ele, que ele não era valorizado dentro da casa. Mais que isso, ele se considerava mais justo do que o irmão. E na verdade nem considerava o irmão. Falava, é teu filho, não é meu irmão. Lá em casa, de vez em quando os meninos aprontam, a Dani brinca comigo e fala assim, vai lá conversar com o teu filho. Eu falo, agora é meu filho. Agora é meu filho. Quer dizer, na hora de resolver o BO lá, é comigo. Não, aí quando... vai ter a apresentação na escola lá, o Emanuel vai fazer palhaçada lá que ele gosta de fazer. Aí a Dani, hoje eu vou lá ver o meu filho. Não é nosso não, agora não, é o dela.
ele chegou a declarar assim: eu nunca desobedeci às tuas ordens. Olha como que ele considerava: eu sou justo, eu nunca desobedeci às tuas ordens. Será que ele nunca tinha desobedecido mesmo? Olha o versículo 28. O filho mais velho encheu-se de ira. Isso é antes dessa declaração. Encheu-se de ira e não quis entrar na casa. Então seu pai saiu e insistiu com ele. O que ele estava fazendo naquele exato momento? Desobedecendo o pai. Ele achava que ele era obediente ao pai, porque ele seguia algumas regras, mas não era. Ao ponto de o pai falar assim: filho, entra, vamos lá, vamos festejar, teu irmão está aqui, vamos. Ele: não vou. Sabe quando o filho mais velho birra? É isso. O problema é que a mágoa tinha tornado ele cego e orgulhoso, pois não percebeu que ele estava se tornando desobediente dentro da casa e na presença do pai. Irmãos, isso acontece com a gente. Por causa da mágoa, a gente começa a desobedecer, a gente começa a responder negativamente, não dá a resposta correta. O pai insistindo para ele: entra para dentro, vem cá, olha, vem, senta aqui, entra aqui, vamos festejar. Seu irmão aí, ó, vamos entrar, moço, esquece sair. Eu também trabalhei, você trabalhou também, mas vamos lá. E ele: não vou entrar, porque ele tinha se tornado cego. A mágoa nos deixa cego, e a gente não vê o nível da nossa desobediência. Nós estamos sendo desobedientes e não enxergamos, porque nós ficamos olhando para a desobediência dos outros, para a vida dos outros, e nós deixamos de olhar para a nossa vida, para vivermos como filhos de Deus, dentro da família de Deus. E aí a gente começa a falar assim, o nosso pensamento é assim: não, mas ciclano faz pior do que eu. Ele fez, não, eu fiz só, mas ele faz pior do que eu. Nós se acha mais justo do que os outros, irmãos. A primeira história fala de um filho arrependido que volta e o pai está de braços abertos. Essa segunda história revela o nosso coração quando nós estamos dentro da igreja, fazendo parte da casa do pai, não querendo perdoar nossos irmãos. Como que o pai termina a conversa? O texto termina sem uma resposta. Já é a conclusão do que obrigado, Deus abençoe quem falou aí. O texto termina sem uma resposta do que o filho mais velho decidiu, como se Deus estivesse esperando de nós a resposta. Na primeira parte nós temos uma resposta clara do filho mais novo, que esbanjou, que sofreu as consequências, porém arrependido, volta para a casa do pai. Na segunda parte nós não temos uma resposta. Como que o texto termina? A parábola termina. O pai falando assim: olha, seu irmão estava morto e voltou à vida. E não tem uma resposta para nós. Qual que foi a atitude dele depois disso? Será que ele entrou para dentro da casa e falou: esquece aí, vamos lá, vamos festejar, vamos comer boi, bezerro? Ou será que ele ficou na porta endurecido e falou: não vou entrar? Talvez essa segunda parte, que não tem uma resposta, é um questionamento do nosso coração hoje. Como que você vai reagir? Porque todos nós aqui, todos nós, não tem um que escapa. A começar daqui, em algum momento nós ficamos magoados. Em algum momento a gente fica cansado. Em algum momento a gente se sente desvalorizado. E em algum momento a gente começa a julgar os nossos irmãos. E a pergunta é: qual vai ser a sua resposta? Vai ser de arrependimento? Senhor, eu perdoo. Ele me abandonou, eu fiquei cansado, sofri, mas eu perdoo. Ou vai ser de ficar na porta dizendo: não entro, não vou fazer parte. Vamos deixar a mágoa nos vencer? E vamos tratar os nossos irmãos com indiferença e até mesmo com desprezo e injustiça? Ou vamos decidir vencer a mágoa e declararmos que nós somos a família de Deus, povo santo, e que somos um no Senhor? Eu queria orar com você, amém, nessa manhã. Eu não sei se você tem que liberar perdão para alguém. Alguém te magoou, te abandonou, que você sofreu, talvez lá dentro da sua casa. A equipe de intercessão, ela vai estar vindo aqui na frente. E se você quer, talvez você não vai: pastor, eu não quero falar, eu estou muito chateado, magoado, eu não quero falar o que é o assunto, mas eu queria receber a oração. Vem para cá também, Luísa, pode vir para cá, por favor. Ou talvez você quer força, você fala: pastor, eu preciso
de força, porque eu quero liberar perdão para alguém na minha casa, na minha família, para alguém que me ofendeu, abusou de mim. Sabe, Deus quer tratar hoje. Só que nós precisamos de uma decisão. Você pode decidir bater o pé e dizer: não vou, eu estou injustiçado. Ou você pode decidir hoje e falar: olha, eu quero viver com meu coração limpo.